você. Bem-vindo ao episódio 31 dos nossos bate-papos sobre a economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Nesse episódio, vamos continuar nossa conversa sobre o desemprego. A foto da capa desse episódio é a representação da máxima intervenção do poder central do Estado sobre o mercado de trabalho e a sociedade. A autoritária e corporativa CLT, consolidação das leis do trabalho, estabelecida pelo ditador Getúlio Vargas em 1943, e que é uma cópia da Carta del Lavoro, legislação fascista do ditador italiano Benito Mussolini de 1927. Após quase 80 anos, por uma forte pressão da sociedade, em 2017, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi aprovado pelo Congresso uma flexibilização das leis trabalhistas, mas isso ainda é muito insuficiente. Será necessário muito mais para garantir a liberdade de contratos entre os trabalhadores e os empregadores. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Na sequência da nossa série sobre desemprego, nesse episódio vamos abordar as intervenções do Estado no mercado de trabalho e as suas consequências reais com relação à manutenção e à geração de empregos. Como você também já sabe, sempre na descrição do vídeo você encontra os links para os artigos, as publicações e a literatura utilizada para a confecção do episódio. Como comentamos, a autoritária e corporativista CLT é uma legislação de cunho fascista imposta pela ditadura Vargas em 1943. No Brasil, além dessa quase centenária CLT, que tem o absurdo de 922 artigos, que regula sobre quase tudo, temos ainda a Constituição de 1988, que abraçou a CLT e tem 67 dispositivos no campo trabalhista, e mais um adicional de 14 regras transitórias. Mas não para por aí. Temos os Códigos Civil e Penal, que tem dezenas de dispositivos sobre relações trabalhistas. Temos o Tribunal Superior do Trabalho, que possui mais de 1000 atos jurisprudenciais. E, para complementar, temos nos antigos Ministério do Trabalho e Emprego e no Ministério da Previdência Social uma imensidão de regras publicadas. Portanto, um inferno regulatório. Como iremos ver a seguir, isso engessa há quase 80 anos o mercado de trabalho e prejudica a geração de empregos no Brasil. Vamos ver, então, um simples exemplo prático de quanto um empregador, pense no dono da lojinha do seu bairro, quanto custa por uma posição de trabalho gerado e quanto efetivamente o funcionário da lojinha recebe líquido pelo trabalho. Tomando como base um funcionário com salário bruto de R$ 2.500 por mês e seguindo todos esses custos listados, se chega ao valor de R$ 4.460 para o dono da lojinha, isto é, 80% acima do valor bruto do salário do funcionário. Aí você comenta, mas ali está calculado o 13º salário,
também está calculado as férias, mais a bônus de 1/3 sobre as férias. Mas é claro, meu amigo, quando o empregador calcula o seu salário, ele considera o valor total da remuneração do funcionário em base anual. Qualquer outro benefício, como custo do plano de saúde, custo do seguro social, ticket de refeição, é também calculado como parte da remuneração do funcionário. E, acima disso, são calculados os custos impostos pelo Estado. Bonzinho, né? Como o INSS, referente à maravilhosa previdência e assistência médica fornecida pelo Estado para os trabalhadores do setor privado. E o magnífico FGTS, o melhor investimento de poupança para o trabalhador. O aviso prévio, multa rescisória sobre esse valor. Sentiu a ironia, né? Desculpe. E isso sem falar em PIS ou fim social. É lógico, esse valor total de custo do funcionário tem que ser uma função do lucro marginal do trabalho produzido por esse funcionário. Ou seja, no máximo, a remuneração do trabalhador é igual ao valor do lucro marginal produzido por esse trabalhador. Veja o episódio 29, sobre o conceito da produtividade do trabalho. Nesse exemplo, só é viável economicamente para o dono da lojinha manter o funcionário que ganha R$ 2.500 por mês se o trabalho desse funcionário gerar um lucro marginal de, no mínimo, R$ 4.460 por mês. Observaram? Não é nada fácil. Não estamos falando de valor de venda ou faturamento. Estamos falando de lucro, e não de lucro líquido, mas de lucro marginal. Recomendo novamente que vejam o episódio 29 para melhor compreensão do conceito. E aí, quando o funcionário, no final de um mês de trabalho, recebe o holerite e confere o saldo da conta bancária, verifica que dos R$ 2.500 de salário bruto, ele só recebe R$ 2.247. Ou seja, 10% a menos do que o valor nominal. Por quê? Teve descontado direto o valor do INSS e do imposto de renda na fonte. Portanto, nem viu a cor dessa parte do salário. O governo, bonzinho, já se apropriou dela. Resumo da realidade crua. O empregador tem um custo de R$ 4.460 para o funcionário receber R$ 2.247. E o Estado, bonzinho, embolsa R$ 1.118 em impostos diretos e obriga encargos trabalhistas na ordem de R$ 1.094, sendo que desses, os R$ 200 do Fundo de Garantia do Trabalhador, o governo usa como quer e depois devolve totalmente desvalorizado. Nos países de maior liberdade econômica, onde há livre negociação de contrato de trabalho, o empregador pode pagar mais e o funcionário receber mais. O funcionário faz suas próprias escolhas de plano de previdência, de plano de saúde e de investimentos das suas próprias economias. Imagine se esse não é um ambiente muito mais adequado para poder gerar mais postos de trabalho do que a nossa triste realidade aqui no Brasil. Já que comentamos no slide anterior sobre o obrigatório programa do Estado bonzinho em defesa do trabalhador, o magnífico FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
tão bem administrado pelo maravilhoso Banco Estatal de Economia Fechada, a Caixa Econômica Federal. Vamos então conversar um pouquinho sobre esse espetacular direito dos trabalhadores brasileiros, que só existe nos discursos de políticos populistas, pançudos e canalhas. Primeiro, lembrar que apesar de ser o empregador que recolhe o valor do FGTS para o funcionário, como explicamos antes, esse valor é calculado pelo empregador como parte da remuneração a ser paga, ou seja, é parte do salário pelo trabalho do funcionário. A empresa apenas faz o serviço de entregar todo mês essa parte do salário para o governo, ao invés de para o trabalhador, capite? Aí, essa grana vai para a Caixa Econômica Federal, esse maravilhoso banco estatal que é uma caixa preta, pois o único acionista é o Estado. Ali acontece de tudo. A ficha corrida de escândalos envolvendo a CEF é muito longa. A Caixa Econômica é controlada por políticos e trabalha para atender aos interesses dos políticos e de seus próprios funcionários. Mas vamos aos fatos e vamos verificar os números frios, se o Estado bonzinho tem administrado bem essa parte do seu salário. Imitando o youtuber e atualmente deputado estadual em São Paulo, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, você sabe qual é o rendimento do FGTS? É a metade do que rende o investimento mais básico do mercado, que é a poupança. A poupança tradicional rendia 6% ao ano mais TR. Então, o FGTS só rende 3% ao ano mais TR, que é a chamada taxa referencial determinada pelo Banco Central, que tem uma relação de correção monetária, mas não integral, e, portanto, não recupera a perda inflacionária. Então, no gráfico ao lado, produzido pela Economática, que compara de 2001 até 2016 o rendimento do seu fundo de garantia, as colunas de cor laranja, com a inflação oficial determinada pelo IPCA, que são as colunas de cor azul. Aí, você tem para cada ano qual foi o rendimento real do FGTS, isto é, descontado a inflação do período, que é apresentado pelas colunas vermelhas. Ficou surpreso? Nos 16 anos avaliados, somente em 2006 o seu dinheiro no FGTS ganhou da inflação. Em 2005 e 2007, ele empatou com a inflação. E nos outros 13 anos, o FGTS perdeu para a inflação. Isto é, o dinheiro do seu salário que o governo guardou para você, ele perdeu valor, perdeu o poder de compra. Ou seja, o governo usou parte do seu salário de trabalhador como bem quis e te pagou pelo empréstimo menos do que você emprestou para ele. E aí, você acha que é um bom negócio parte do seu salário ir para o FGTS ou você preferiria receber todo mês esse valor, que no nosso exemplo, no salário bruto de R$ 2.500, era de R$ 200, ou seja, 8% do seu salário bruto, e você poder colocar na sua poupança ou comprar algo para você e para a sua família. E aí, pensa nisso. Se você ainda não está chorando por causa do slide anterior, agora você não escapa. Já começo com o meme no canto esquerdo do slide. A alegria da empregada doméstica
após a PEC em 2015, que determinou a obrigatoriedade da regulação estatal da função e o direito ao FGTS. No gráfico ao lado, foi feita uma simulação, considerando que você tem a opção de fazer um depósito de R$ 250 todos os meses em 3 diferentes investimentos. Você tem o obrigatório FGTS retirado da sua remuneração todo mês, representado pela linha cinza no gráfico. Mas imaginemos que você pudesse optar em depositar esse valor mensal de R$ 250 em um fundo que pague o IPCA, ou seja, exatamente a taxa de inflação, o que protege o poder de compra do seu dinheiro, representado pela linha laranja. Ou então, num fundo que remunerasse pela taxa Selic, que é a taxa básica do mercado, representado pela linha azul. Então, no caso do FGTS linha cinza, ao final de 17 anos, você teria acumulado o valor de R$ 75.700. Uau! Isso guardando R$ 250 do seu salário todo mês. Parece muito, mas não se engane. No caso do fundo que paga o IPCA, a linha laranja, isto é, a taxa de inflação, ou seja, somente para manter o valor de compra do seu dinheiro, dá uma olhada no episódio 25 sobre inflação. Você, ao final dos mesmos 17 anos, teria acumulado o valor de R$ 91.300. Ou seja, você não teria ganhado nem perdido dinheiro, ou o valor de compra do seu dinheiro. Portanto, no caso do FGTS, você perdeu R$ 15.600 de valor real do seu dinheiro. É como tivesse evaporado R$ 15.000 do seu dinheiro. Mas, quer se sentir ainda pior? Olha a curva azul. Se você pudesse colocar esses R$ 250, que é parte da sua remuneração, num fundo que pague a taxa básica de mercado, que é a Selic, nesse caso, ao final dos 17 anos, você teria guardado R$ 166.400, ou seja, você teria emprestado dinheiro para o banco e conseguido ganhar R$ 75.100 acima da inflação, isto é, ganho real. Que tal? Se você pudesse escolher, você preferiria ter o direito ao fundo de garantia ou entregar esse dinheiro para o governo ou receber esse valor todo mês e fazer o que você bem entender com o seu próprio dinheiro? Pensa aí. Eu fico muito emocionado com todos esses direitos do trabalhador. Fico extremamente comovido com os discursos inflamados de políticos populistas e sindicalistas pelegos, que falam que lutaram muito e continuam lutando por garantir os direitos dos trabalhadores. Eu quase beijo a tela da TV quando eles clamam que estão defendendo a geração de empregos e de benefícios aos trabalhadores. Mas, cinismo e ironia à parte, vamos dar só uma olhadinha na comparação com outros países dos custos trabalhistas impostos no Brasil aos empregadores, ou seja,
aqueles que geram empregos. E lembre-se sempre do dono da lojinha da sua rua. Vamos lá. No gráfico do slide, baseado no estudo da UAI International de 2016 para diferentes faixas salariais, você tem condições de visualizar a comparação do custo de contratação entre alguns países. Esses dados são referentes a um funcionário com salário bruto de 15 mil dólares por ano, que no caso do Brasil seria o equivalente ao valor de 60 mil reais por ano, isto é, um salário bruto mensal de 5 mil reais. Então, a parte verde da coluna de cada país é exatamente igual para todos, o valor de 15 mil dólares de salário bruto do funcionário. O que irá variar é o custo que o empregador de cada país tem com esse funcionário acima do salário bruto, em termos de impostos e encargos trabalhistas. Podemos observar que na França, o empregador irá gastar acima dos 15 mil dólares de salário bruto pagos para o funcionário, mais quase 6 mil dólares em impostos e encargos, ou seja, 40% acima do salário bruto. Isto é, o custo total desse trabalhador será de 21 mil dólares para o empregador. No México, esse valor adicional de encargos é de 2 mil dólares, 13,7% acima do salário bruto, representando um valor de custo total desse trabalhador de 17 mil dólares ao ano para o empregador. Nos Estados Unidos, será um adicional de 1.500 dólares, 10% acima do salário bruto. O valor de custo total será de 16.500 dólares. E, no Reino Unido, o adicional de imposto em encargos será de 300 dólares, 2% acima do salário bruto, e um custo total só de 15.300 dólares anuais para o empregador. Agora, pasmem, no Brasilzão, esse super, mega, blaster país desenvolvido e sem nenhuma pessoa desempregada, o adicional de encargos e impostos é de 10.700 dólares, 74% acima do salário bruto, com um custo total para o empregador de 25.700 dólares por ano. Lembram que no slide 4 nós fizemos um exercício de cálculo de encargos e encontramos um valor adicional para o empregador de 80% acima do bruto? Então, vocês poderão encontrar em alguns artigos na descrição do vídeo que para alguns setores da economia, esses impostos e encargos são superiores a 100% do salário bruto, isto é, mais do que dobram o valor do salário nominal. Então, resumindo, o custo em dólares para gerar um posto de trabalho no Brasil praticamente dá para gerar 2 empregos no Reino Unido. Tá bom? Mas nesse país de Macunaíma, da hipocrisia em grau máximo, temos ainda a felicidade máxima de ter essa magnânima instituição que é a Justiça do Trabalho. Atualmente, essa estrutura específica do Judiciário é composta por 3.600 magistrados, entre juízes e desembargadores, e 41 mil servidores, distribuídos em 3 instâncias. De terceiro grau, o TST, Tribunal Superior do Trabalho. De segundo grau, em 24 TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho.
e de primeiro grau em 1.500 varas do trabalho. Essa é uma estrutura grande e extremamente custosa e que aumenta de sobremaneira as dificuldades de geração de emprego no Brasil pelos empreendedores. Lembrar sempre do dono da lojinha. O advogado e professor Rodrigo Saraiva Marinho destaca que o problema da Justiça do Trabalho no Brasil é que ela assume que o empregado é explorado pelo empregador. Esse é o fundamento central da teoria marxista de exploração do proletariado pela burguesia. Portanto, a justiça do trabalho no Brasil é uma justiça, entre aspas, ideológica e não tem a função clássica do judiciário, que é resolver conflitos. Grande parte dos conflitos trabalhistas poderiam ser resolvidos pela arbitragem, como é feito em quase todos os lugares do mundo. Então, é necessário ocorrer um processo de mudança no entendimento do judiciário do conceito marxista ideológico para a base real da relação entre o empregado e empregador, que é de ganhos para as duas partes, e principalmente que é uma relação voluntária e contratual entre as duas partes. Simples assim. Para termos uma ideia da irracionalidade da justiça do trabalho no Brasil, podemos observar o gráfico ao lado com dados de 2016. No ano de 2015, todas as causas julgadas na Justiça do Trabalho determinaram o pagamento para os trabalhadores reclamantes de 8,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Porém, vejamos o próximo dado. O custo para funcionamento da Justiça do Trabalho em 2016 foi de 18 bilhões de reais. Ou seja, seria mais econômico para a sociedade fechar a Justiça do Trabalho, pagar todos os trabalhadores reclamantes e ainda obter uma economia de quase 10 bilhões para os pagadores de impostos. Não é nem necessário comentar dos salários e remunerações nababescas de juízes e desembargadores, aposentadorias principescas, privilégios, regalias e benesses de realeza dessa casta de funcionários públicos. Também nem estamos falando sobre os escândalos milionários, desvios e roubos nos projetos e na construção de algumas sedes de tribunais regionais, que são verdadeiros palácios imperiais. O exemplo mais divulgado foi o caso do TRT de São Paulo, do juiz Nicolau dos Santos Neto. O juiz Lalau, lembra? Que na década de 90 desviou 170 milhões da construção do prédio do TRT, orçado em 300 milhões. Quer dizer, mais da metade do valor em desvio. Mas tem outros casos, como o da nova sede do TRT do Espírito Santo, em 2016, de custo estimado de 200 milhões, ou do mais recente, o do complexo do TRT da Bahia, orçado em 350 milhões. Na descrição desse episódio, você encontra o link para um vídeo de 4 minutos da participação do então deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Nelson Marquesan Júnior, atual prefeito de Porto Alegre, sobre a Justiça do Trabalho. Isso ele falou na comissão temática da Câmara Federal. Recomendo assistirem, é muito esclarecedor da realidade brasileira. Os hipócritas de carteirinha, defensores da estrutura mastodôntica
e custos absurdos da justiça do trabalho. E aí, nesse campo, se juntam políticos populistas, sindicalistas pelegos, celebridades televisivas, argumentam que isso é necessário porque o Brasil tem muitas ações trabalhistas. E é verdade. Vamos dar uma olhadinha na comparação com outros países no quadro ao lado. Os dados a seguir se referem ao número de ações judiciais trabalhistas individuais. Não te parece absurdo que deram entrada no Brasil só em 2016 aproximadamente 3.900.000 novas ações na Justiça do Trabalho? E que, com as ações já em análise, somaram um total de 8 milhões de processos trabalhistas para julgamento? Isso, enquanto na Espanha havia 200.000 processos trabalhistas em tramitação e a Justiça Francesa, então, tinha 52.000 processos trabalhistas em análise. Por que tão poucas ações judiciais nos outros países? Em primeiro lugar, porque os seus tribunais de justiça se atêm apenas ao exame de disputas de natureza jurídica e se abstêm dos casos de disputa de natureza econômica, o que não ocorre no Brasil, onde a Justiça do Trabalho julga os dois tipos de conflitos. Ademais, nos países resenhados é comum o uso de métodos extrajudiciais, como autocomposição, conciliação, mediação e arbitragem, o que não ocorre no Brasil. Estudos indicam que o Brasil tem entre 95% a 98% de todas as ações trabalhistas do mundo. Após a difícil e tímida reforma trabalhista de 2017, já houve uma redução de 36,5% no número de processos, e basicamente por um simples e fundamental detalhe: se passou a exigir a responsabilidade do reclamante no processo. Trocando em miúdos, se você abrir uma ação contra o seu empregador e perder a causa, você terá que pagar as custas do processo. Mas ainda precisamos aprofundar em muito as reformas trabalhistas, pois o Brasil ainda tem muito mais processos trabalhistas do que todo o resto do mundo. A Justiça do Trabalho é um dos fatores que geram o famoso custo Brasil. Benefícios que muitas vezes parecem favoráveis aos trabalhadores acabam encarecendo os custos de produzir no Brasil e, principalmente, os altos custos de processos trabalhistas, mesmo sem fundamentos racionais. Esses custos e riscos maiores são repassados para os preços de todos os produtos e serviços que consumimos. Para piorar, quando o custo de produzir no Brasil fica mais alto do que trazer o mesmo produto do exterior, fábricas são fechadas aqui, seus trabalhadores são demitidos e o desemprego aumenta. Com desemprego alto, os salários caem. Voltamos à fundamental lei da oferta e da demanda. Menos empregos, mais trabalhadores sem emprego, valor do salário diminui. Em resumo, os direitos trabalhistas que supostamente protegeriam os trabalhadores acabam gerando preços mais altos, desemprego maior e salários mais baixos. Básico. Num excelente texto publicado pelo Leandro Narlock, ele aborda racionalmente o tema. A maioria dos brasileiros costuma acreditar que as leis trabalhistas garantem direitos
e que sem elas os trabalhadores estariam em uma situação vulnerável e precária. Essas pessoas têm que responder a uma pergunta: por que os países com melhores leis trabalhistas exportam trabalhadores? Ora, se as leis que superprotegem os empregados apresentassem bons efeitos, veríamos ingleses migrando para a Espanha e Portugal, onde é quase impossível demitir alguém. Operários dos Estados Unidos, onde não há obrigação de aviso prévio, multa por rescisão de contrato e nem férias remuneradas, atravessariam desertos a pé para chegar ao México, onde o custo médio de uma demissão é de 74 semanas de trabalho. Mas o que vemos é o contrário. Os trabalhadores fogem dos países com leis trabalhistas superprotetoras. Há quase 200 mil portugueses e espanhóis trabalhando na Inglaterra, onde é muito fácil contratar e demitir. Na Indonésia, onde as leis trabalhistas são duríssimas, cerca de 4 milhões de indonésios vão trabalhar na Malásia, na Austrália e em Singapura, onde nem sequer há uma lei geral de salário mínimo. Por quê? Multidões de imigrantes decidem ir trabalhar em países de legislação trabalhista menos paternalistas e superprotetoras. Dá para arriscar uma explicação. Países com leis trabalhistas superprotetoras são geralmente lugares ruins para fazer negócio, onde o lucro é considerado pecado, os empresários são tidos como vilões e, como consequência, poucas pessoas resolvem se aventurar a investir ou abrir vagas de trabalho em lugares assim. Já os países onde as leis trabalhistas são mais racionais e flexíveis costumam ter mais liberdade para empreender, têm tradição arraigada de respeito à propriedade privada, apresentam facilidade para investir e, por causa disso tudo, geram muito mais oportunidades para os trabalhadores e para as pessoas pobres. Em resumo, é a facilidade de fazer negócios e não um punhado de palavras escritas no papel que garantem direitos, reais direitos aos trabalhadores. Esse vídeo acabou ficando muito longo e eu tive que dividir em 2 episódios. Não deixe de assistir o próximo episódio, o 32, que é a segunda parte sobre a intervenção estatal no mercado de trabalho e suas consequências reais com relação à proteção e à geração de empregos. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.